Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje mais um podcast aqui no canal, no Instagram, né? E hoje um convidado mais que especial, meu amigo Basílio, grande músico. E, inclusive tem uma guitarrista, chama Lari Basílio também, que tem um sobrenome, que tem o nome dele, do Basílio. Toca demais, né? Agora a gente vai conversar com o Basílio. Ele vai contar um pouco da história dele e também a gente vai... Já vou falar aqui da Palácio Musical, a loja em Campinas. Palácio Musical é uma loja maravilhosa para quem é músico. Vai lá em Campinas comprar na Palácio Musical, você vai ser bem recebido pela nossa amiga Joyce, né? E hoje o podcast é com o Basílio. Deixa eu... Pera aí. Vou falar do playlist das próximas, né? Os próximos podcasts. Os próximos podcasts vai ser com a Li Benavente Pérez, Beatriz Vettorazzo, Flávio Gutoc, Delírios, André Martins, Lucas Almeida, Ramon Ribeiro, Rodrigo Ribeiro também, Lourenço Neto, Matheus Lima, Cola Galdês e Gustavo Scaranello, grande guitarrista também. E hoje vamos falar com o Basílio, né? Basílio, grande mestre aí, estudioso, já formou vários guitarristas. Esperar ele entrar, já vou fazer o convite para ele. Às vezes o podcast dá um probleminha quando a gente vai entrar, mas aí a gente tenta de novo, mas espero que dê tudo certo, né? Rapaz, peguei uma gripe, eu não sei se é gripe, o que é, mas de repente também comecei a suar o nariz. Então vamos falar com o Basílio. Basílio Filho, grande guitarrista de Campinas, músico, né? Piano, toca vários instrumentos. E a gente já passou com bastante músico bom aqui, né? Mozart Mello, Michel Leme. Já tivemos a experiência com vários músicos bacana aqui. Deixa eu ver se está acontecendo alguma coisa, que o Basílio não está conseguindo entrar. Pera aí. Basílio, quando você entrar no Instagram, você vai ver a live ao vivo. Aí você, estando assistindo, aparece para mim. Aí eu faço o convite para você, tá bom? Já está se preparando. É isso aí, galerinha. Basílio Filho acabou de entrar aí, ó. Vamos acenar para ele, fazer o convite aqui. Mestre. E aí, Basílio? Opa, peraí que tá. Grande mestre. Só pro lado errado aqui. Ah, tem que virar a câmera, né? Aí, virou. E tá me vendo? Não tô te vendo. Tá o espaço, assim, o espaço escuro, né? Mas, Tem espaço, mas não tá aparecendo a sua imagem. mas você tá se vendo? Tô me vendo.
Ah, então tá bom. Aí sobe um pouquinho só a câmera para aparecer mais seu rosto. O meu tá, eu tô me vendo aqui tranquilo. Depois, quando salvar, fica bom. Tá bom. Aí, aí tá ótimo. Qualquer coisa você perceber que. Você consegue se ver aí, né? Consigo. A Luciana tá aí. Um grande abraço, Luciana Costa. Luciana é empresária. Deixa eu subir um pouquinho aqui a minha. E aí, Basílio, como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, Scott. Eu sei como é que tá. Melhor agora, né? Falando com o meu amigão aí. Pô, é uma honra poder falar contigo, meu irmão. Longa data, né? Ô, tem história, hein? Boa noite, Luciana. A Luciana tá aí, ó, assistindo. Então, ô Basílio, a primeira coisa eu quero te agradecer, tá, por você ter aceitado o convite. Fico muito feliz e também, né, fico feliz de você ser uma pessoa que é meu amigo assim, há muito tempo, que a gente se conhece já, né? Sim. E eu quero começar o podcast fazendo uma pergunta inicial. Qual que foi o seu início na música? Quem te inspirou? Qual que foi o primeiro instrumento, né? Tinha alguém na sua família ou não? Israel Aguiar tá aí, ó. Lembra do Israel Aguiar? Ô, claro, pô. Tá Claro. assistindo. Mestre da guitarra também, precisa convidar esse rapaz, hein? Então, tem que chamar ele. Esse cara também manja, hein? Tem história lá, da Cruz, né? Verdade. Pô, cara legal. Então, Scott, a minha história com a música, eu acho que, assim, é desde a infância. Meu pai tocava violão, né? Uhum. Mas tinha um problema, assim, não podia pegar no violão dele de jeito nenhum. Uhum. Então eu sempre via ele tocar e tal, mas não podia nem olhar muito para aquele violão, que ele tinha acho que mais ciúme do violão do que da minha mãe. Então e a gente não podia mexer. Mas o primeiro contato assim, que eu me lembro de estar com a música, eu, eu era um garoto, acho que eu tinha uns 6 anos, e o meu pai estava tocando um samba com os amigos, e tinha Uhum. um surdo parado lá, sabe? E aí o meu tio, meu falecido tio, João Escola, ele tem apelido de escola, né? Porque ele fundou uma escola de samba lá na cidade onde eu Olha morava. que legal. E ele me chamou, toca Uhum. aí, né? E eu fiquei assim, como assim toca aí no meio dos adultos? E a gente tinha aquele estigma, né? Os adultos estivessem conversando, a gente ficava de longe, senão sobrava. Uhum. E aí Aham. meu tio chamou, eu fui lá e ele ensinou para mim as batidas. E foi assim o primeiro contato que eu tive com a música, né? Olha que legal. O primeiro contato. Mas aí depois, como meu pai sempre tocava violão e a gente cantava, eu e minhas irmãs cantavam, tanto que minhas irmãs cantam muito bem. Minha irmã voz Uhum. também poderia ter sido fácil, uma profissional. Ela tinha uma voz muito bonita e um senso rítmico, assim, e de melódico muito bom. Ela é mais velha ou mais nova? Aí ela é mais nova que eu. Uhum. Ela é mais nova. Você tinha 6 anos quando você pegou no violão a primeira vez para tocar? Não, no surdo. O violão, eu só peguei no violão, Scott, quando eu comprei o meu violão. Então eu tinha uns 14 anos. Olha, você mesmo comprou seu primeiro violão? Conta essa Eu história para nós. mesmo comprei o meu primeiro violão. Eu tinha, Legal. eu tinha uma bicicleta barra Eu forte lembro dessa. e tinha um cara que tinha um violão. E eu ficava de olho no violão dele e tal. Aí um belo de um dia ele falou, eu não vou tocar esse violão, tô querendo vender o violão. E aí eu com a bicicleta, falei, você quer trocar a bicicleta no violão? Aí ele falou, mas eu não vou destrocar depois, porque né, a bicicleta valia muito mais que o violão. O violão meio velho, sabe? O violão qual que era? O rei também dos violões, não?
Era tonante, cara. Ah, O violão era um violão tonante. É. E aí, e aí eu acabei fazendo rolo, né? Aí todo mundo ficou, meus primos ficou bravo comigo, porque eu fiz um mau negócio, saí perdendo, né? Aquele negócio de família, pô, mas eu tava satisfeitíssimo com o meu violão, sabe? Uhum. E aí eu comecei a aprender sozinho. Eu via mais ou menos como meu pai fazia rítmica e tal, via os movimentos dos dedos. Então para mim foi bem fácil assim. Aí eu comprava as revistinhas, Uhum. não sei se você lembra, tinha umas revistinhas que vinha com música, Eu lembro. acho Na que banca? semanalmente ou quinzenalmente saíam essas revistas. Acho que Cifras e Música chamava a revista, se não me falha a memória. E eu comecei a aprender a tocar lá. Que legal. E você já era cristão nessa época ou não? Sim, sim, eu praticamente sou de berço cristão, né? Uhum. Mas, Você chegou a aprender na igreja assim, também alguma coisa? oi? Chegou a aprender alguma coisa na igreja? A tocar instrumento? Não, para a igreja eu fui mais tarde um pouco. Você sabe que o pessoal da igreja tinha muito ciúme, sabe? Você chegava lá, perguntava, o pessoal ficava meio, sabe, achando, fazendo cara feia, sabe? Uma coisa estranha. Tanto que eu sou bem sincero a dizer assim, num primeiro momento eu aprendi a tocar violão, comecei a aprender a tocar violão, né? Mas não tive nada a ver com a música evangélica no começo, não. Ah, é? Que eu achava tudo muito, muito simples, muito ruim, sabe? Aham. Então, pô, é muito, muito estranho. Pô, eu ouço música, não é assim. Eu ouço guitarra, não é assim. Os Uhum. caras. E aí eu não queria, não. Não queria. Eu comecei a aprender música, fui pro conservatório e não queria, não, a música. Aprender música evangélica. Não Qual queria. conservatório que você estudou na época? Santa Cecília. Onde Ele era ficava? na, na, na próxima igreja do Carmo ali. Ah, em Campinas mesmo? É, em Campinas. Isso. Hoje não Essa, existe. aí eu já estava morando em Campinas. Mas hoje não existe mais esse Não, conservatório. não, não existe. Não existe. Eu lembro que na época na cidade havia dois conservatórios. Era o Santa Cecília, Uhum. que o pessoal falava que era o conservatório dos pobres, e o, e o Carlos Gomes. Que era dos ricos. Exatamente, porque cobrava uma fortuna. Mas me diga Mesmo o Santa uma coisa, você Cecília, veio para Campinas em que ano? Você lembra? eu vim para Campinas, deixa eu me. Eu vim para Campinas em 77. Ah, eu tinha 3 anos de idade aí. Eu já tinha 10. Eu tinha 3. Você nasceu em 68? E 7. 67. Isso, é. Legal. E- Então, assim, o conservatório era muito legal, cara, era muito legal. Uhum. Mas mesmo assim era caro para mim. Eu lembro que nessa época eu trabalhava, pegava os dinheiro que eu fazia na feira, de tudo que eu juntava e para pagar esse conservatório. Era para mim era podia até nem ser caro, mas para mim era meio exorbitante, Uhum. né? Era um Um preço assim, valor bem alto. é, para mim ficar um ano lá, eu não comprava não comprava roupa, não comprava sapato, não comprava nada. Você aprendia partitura lá? Uhum. E trabalhava. E aí eu consegui ficar um ano lá Você no Conservatório Santa estudava o que Cecília. lá? Música clássica? Música erudita, E que instrumento você estudava? violão. Olha que legal. Você lembra os métodos que você usava? Era Tarriga? Não? Não era um método do. Não, era o Tárrega mesmo, era o Tárrega. Ah, que Era o legal. Tárrega. O meu professor, o meu primeiro professor de violão lá do conservatório, ele chamava Carlos. Você lembra do Fernando que dava aula na Cruz de violão erudito? Lembro do Fernando. Então, ele era irmão do Ah, Fernando. é? Não sabia. Que Um dia legal. conversando com o Fernando, falando que eu tinha feito e tal, ele falou.
Ah, com quem que você fez Santa Cecília? Aí eu falei, pô, é meu irmão. Nossa, É uma, família de músico, então. né? E aí, quem levou eu para a igreja? Você perguntou quem levou eu para a igreja, foi isso? Não, quando você, Ah, o meu contato com a música evangélica. se você tocava na igreja também, Não. ou Você aprendeu. quer saber quem assim, me trouxe para a música evangélica? Foi o pastor Genésio de Souza. Sério? O Genésio de Souza, ele era de Campinas? Não, ele é natural de Bauru. Aham. Mas quando eu deixei de fazer o conservatório, eu já. É, isso é um período depois, já bem mais para frente. Eu comecei a me interessar muito por guitarra. Olha que legal. Porque, na verdade, o meu sonho era a guitarra mesmo, né? Não era o violão. Eu achava que se eu começasse com o violão. Sabe aquela história que tinha É, antigamente? Esquece da guitarra? Toma um violão. é. É que nem Eu contrabaixo. acho. O pessoal fala, vai estudar contrabaixo, primeiro estuda o violão, depois do baixo. Então, era mais ou menos isso aí. Por quê? Porque se a gente parar pra pensar, era o instrumento, guitarra, contrabaixo é mais caro que o violão, É. né? Então, aí eu queria estudar guitarra. Aí eu me lembro que um dia o pastor Genésio foi na igreja, eu frequentava a igreja quadrangular do Jardim Proença, ela era ali na Avenida Arlindo Joaquim de Lemos. Uhum. E o Genésio foi lá tocar com a banda dele. Olha. Nossa, eu achei que aquilo lá é extraordinário, Scott. Falei, é disso que eu tava falando, Uhum. sabe? Aquela coisa, assim, aquela convicção de. Isso Era isso que foi, eu tava falando, foi né? em que época isso aí? Scott, eu não me lembro bem a época, viu? A banda dele é aquela banda que participou do Festival Gospel lá e ganhou? Não. Nossa, o Festival Gospel foi muitos anos depois. Ah, Quando, é? Então o quando ele foi Genésio pra... já veio para Campinas antes, então. Sim, a sogra dele morava aqui em Campinas. Ah, E a sogra dele frequentava a igreja do Jardim Proença, quadrangular. tinha uma música dele que era Felicidade está no É, então. Filho de Deus, a liberdade está. Uhum. Eu lembro. Ele. Ah, essa música que você tá falando aí já é do festival lá do Copan, em São Paulo, né? Essa Aham. época eu já não estava mais com ele, né? É, eu comecei tendo aula com ele me chamou para dar aula na escola. Sério, que legal. E aí eu devo ter ficado um ano e pouco, dando aula nessa escola. Como que era o nome da escola? Era a Faculdade do Louvor, igual Não, igual? a escola chamava Cadachá. Ah, Caraxá, que legal. Era uma escola legal, sim, eu gostava muito. E aí eu comecei, eu estudei com ele um período, ele falou, por que você não começa a dar aula, né? Aí eu fiquei meio assim, falei, pô, mas como assim dar aula, né? Dar aula de guitarra Você ainda, era tinha... novinho, você era novinho na época. Eu acho que eu tinha o quê? É, eu acho que eu tinha uns 16, 16. 17 anos, por aí. Era novinho. E É, você chegou a viver de música também? Ou não? quando lá por ocasião da escola, eu fiquei dando aula aqui em Campinas e dava aula numa escola lá no Ipiranga, em São Paulo. Ai, Final de semana eu ia para lá, é, que ele tinha ele era do uma escola Ipiranga. lá na igreja, que ele era pastor da igreja do É, Ipiranga. chegou a morar lá, né, no Ipiranga, né? Isso. Ele era pastor na igreja quadrangular lá do Ipiranga. Se não me falha a Ah, memória, estava na rua Vergueiro. eu lembro do Ipiranga. Então, e, e aí aconteceu o seguinte, eu estava muito bem aí, aqui e tal. A escola aqui não estava arrebentando, mas estava, por ele ser muito conhecido, né? Estava indo razoavelmente bem. Mas aí o Uhum. meu pai sofreu um derrame
Sério? Nossa. E a minha mãe ficou desesperada, né? Achava que ele ia morrer e tal. E aí falou pra mim voltar lá pra Dois Córregos. E aí foi quando eu deixei a escola. E foi Ah, mais ou menos nessa época que ele tinha, que ele, que ele estava em São Paulo, que ele participou lá do concurso, né? Inclusive eu estava vendo a história dele esses dias, ele estava falando que a música foi composta, essa música Felicidade, tá, né? Ela, ela foi composta muitos anos antes. olha só. Não foi composta especialmente para ocasião. Uma coisa que eu não sabia. Eu esqueci o nome do grupo que ele participou. Não era o nome dele, era o nome de uma banda, né? É, é. Oh, meu Deus, como é que é o nome? Eu não vou lembrar agora. Agora. A primeira banda dele chamava Resgate. Inclusive, ele teve que mudar o nome da banda. Porque surgiu a banda Resgate. Do Resgate mesmo. Deixa eu ver aqui no Google se E aparece. a banda. Ah, era Cadachá a banda, o nome da banda. Era Cadachá, verdade, o nome da banda, o nome da escola. Isso, banda Cadachá. E aí nessa época acho que ele. Eu me lembro que as crianças, os meninos dele eram tudo pequenininho, né? É. E, Hoje é tudo grande, né? sim, tudo músico, né? Profissional, tal. É Genésio de Souza, é verdade, era a banda Cadachá mesmo. Aí depois surgiu a banda Kadosh. O Kadosh foi por causa que, né? Você Do sabe Atos que eu 2. também, né? Foi Que era a porque. banda. Era aquela banda. Como é que chama, meu Deus? Atos 2. Atos 2, isso. Tanto que o primeira bolacha que eu vi do Kadosh era Atos 2. É, daí Aí separaram. eu fui no show lá em São Paulo, né? Eu tava lá, calhou de eu estar lá, o Genésio falou, vamos no show do Kadosh, os caras são assim e tal. E tudo aquilo lá me deixou deslumbrado. Para mim era o paraíso na terra, sabe? Aquela Era uma coisa banda assim. muito boa, né? Eles cantavam uma música parecida com Nazeroso, né? Que era. Muitos vão subir. Muitos vão. Eles cantavam essa música aí. Essa daí é da banda da antiga É formação, né? Do Atos Atos 2 mesmo. 2, tô falando do Atos 2. Agora, quando o Silas pegou o nome de Atos 2, a primeira apresentação que eu vi dele, eles cantavam aquela música lá, Cristo faz a cabeça. Era rock and roll, né? Ela muito forte, o guitarrista era o Cebolinha. É, eu lembro. O E Chris. assim, eu comecei na igreja, assim. Aí eu me lembro que um dia o Genésio falou assim pra mim, pô, você quer tocar tal, mas por que você não toca pra adorar o Senhor? E aí eu fiquei naquela, falei, pô, como é que eu vou falar pra ele que a música da igreja é ruim? A música da igreja é ruim pra caramba, sabe? Aí eu fiquei na minha, o que que é? Falei, não sei e tal. Você pode colocar o seu talento a serviço, a música a serviço do reino de Deus, né? E inclusive foi esse o lema que eu peguei para mim assim durante muitos anos. Aham. É, procurei dar aula de música para pessoas evangélicas, tal. Aham. Hoje eu penso se eu fiz certo, talvez não tenha sido certo, nada que fica assim. É, hoje evoluiu muito, né? A música da igreja. Não, não, acontece, eu acho assim que eu errei no sentido de é, deixar a música num nicho. Olha, eu dou aula para música evangélica e pronto. Você entendeu? Uhum. Não dou para outro. Se não for música evangélica, eu não ensino. Eu acho que eu me fechei muito nisso aí. Hoje em dia até hoje eu penso, né? Hoje em dia, lógico, eu dou aula para quem quiser. Eu entendi. Quem puder, E você chegou a fazer licenciatura em música, né? sim, É faculdade. 1 ano e meio? Mas isso foi há
foi muitos anos É, depois. Quando eu foi fui, agora. Esse aí foi agora. acho que eu fui em 2000 e deixa eu ver, era 3 anos. Acho que eu fui em 2014. E foi bom? Como é que foi os estudos lá? Ah, Scott, foi bom, foi bom. Mas a minha ideia, eu entrei lá com uma outra cabeça. Eu achei que que a proposta da faculdade inicialmente era uma. Uhum. Aí depois que a gente entrou lá, descobriu que era outra. E aí, pelo sim, pelo não, a gente ficou. É lógico que eu não me arrependi. É um ano e Os professores... meio só, né? Um ano e meio. Não, 3 anos. 3 anos. É, 3 anos presencial. Uhum. Segunda a sexta, Todo dia. todo dia. Caramba. Tinha É, matéria pra caramba. E as matérias que tinha lá? a, como era voltado para a música, além da matéria, lógico, de música, teoria, rítmica, percepção, composição, escrever arranjo para instrumento. Aí também tinha aquelas matérias que é obrigatória para quem vai ensinar, né, de professor. Entendi. A Didática. ideia, a ideia disso era para dar aula nas escolas, né? Estaduais. Isso, para mim, eu tinha essa ideia. Eu não sei se você lembra, saiu uma época que O presidente falou, né, que ia colocar. você lembra disso? Oi? Você lembra que saiu uma lei que ia ser obrigatória e tal, o ensino de Eu música? lembro que o Lula falou, né, que ia colocar em todas as escolas e tal. Isso, Na época era o Lula já, né? no primeiro mandato, no primeiro ou segundo mandato do Lula. Eu achei que ia E aí, funcionar isso aí, eu achei que ia funcionar. então, eu achei também que ia virar. E eu peguei e falei, bom, não é muito bem o que eu queria, mas vai me proporcionar viver de música, né? Uhum. Porque, como você bem conhece, eu sempre ficava assim, dava um pouquinho de aula, fazia mas aí eu tinha um serviço, tal, que era o meu porto seguro, tal. Você lembra, né? Eu lembro. Você lembra que quando a gente deu aula lá no projeto lá, Na ONG, né? Vamos voltar. Então, fala um pouquinho desse estudo que você teve aí, depois nós volta lá para o passado de novo. Mas fala um pouquinho desse estudo aí. O que proporcionou para você, as amizades também, né? na faculdade. Isso. Bom, trouxe para mim um conhecimento mais aprofundado de música. Uhum. Porque, na verdade, eu sempre fui uma pessoa que fuçou bastante, comprava livro, comprava revista, comprava tudo. Se eu via alguma coisa de guitarra ou de música, se eu tivesse na mão de dinheirinho, já era. Eu ia comprar Israel mandou um abraço para você. outro para ele. Outro grande abraço. Guitarrista excelente, hein? Eu me lembro dele tocando guitarra na sala ao lado da minha. Puxa, Ele era muito estudioso. O Israel era muito estudioso, né? Não sei se é ainda, mas ele era bastante estudioso. Quando eu pensava com o meu botão lá na minha sala, quando eu crescer eu quero ser professor que nem ele, guitarrista que nem ele. Uhum. Bom mesmo. E muito cuidadoso também. Bom, mas aí na faculdade eu me aprofundei um pouco mais em leitura, porque eu achava que a minha leitura era razoável. Quando eu fui lá estudar, descobri que não sabia quase nada, era péssimo. Na hora que o professor colocou as partituras lá no dia no primeiro, no teste lá para tocar, eu engasguei, fiz divisão errada. Tudo bem que houve o nervosismo, né? Isso acontece, né? Mas ainda bem que ele percebeu isso. Senão nem acho que eu não tinha passado, não. Quando eu fiz o LM também, tinha que tocar na frente do pessoal lá, tinha que... E na época, quando eu fui fazer o LM em São Paulo, a bancada era Jonas Santana, o Omir Stock, o alemão, Nossa. o guitarrista Marcelo Munari, que tocava com
aquele grupo lá. Este é o samba de 16 toneladas. Esqueci o nome desse grupo. Sim, sim, sim. Funk, funk como le gusta. Funk como le gusta. É, o Marcelo Pô, é só que fera lá banda, na bancada, mano. acho legal. Era só fera na bancada. Daí eu falei, e agora, hein? Mas eu dei sorte que eu entrei. Dei sorte. Uhum. Pô, eu acho que também foi Deus lá. Deus que me abençoou, que Deus que eu E, entrei. tem coisas que quando é pra ser pra você, ninguém É, toma. porque eu tentei Tatuí, e Tatuí eu fiquei para uma segunda chamada, mas depois eu percebi que Tatuí não ia dar para mim mesmo, A né? distância. Porque eu já era casado, A distância. tinha amigos. Eu vejo assim, tem coisas que eu percebo assim, lá na minha cidade tinha uns músicos, tem o Mozart, não Mozart Mello, Mozart Siqueira, que é o lá de São Paulo, ele tocava 10 vezes mais que eu. E ele fez o teste umas 3 vezes na ULM lá e nunca conseguiu entrar. E eu, não tocando nada assim, mas eu fiz o teste e entrei. Aí ele falou, a vida é injusta, ele falou, né, Scott? Fazer o quê? Fazer o quê, né? Mas para mim foi muito Tem bom. coisa que é Assim, pra ser, tem coisa que não é. quando é para ser, é. Quando não é, não é. Mas assim, vamos voltar então lá no passado. Aí você, depois que você estudou no Santa Cecília, você falou que depois você teve aula com o Genésio, né? É, E aí você deu aula na escola dele e tal. Você chegou a viver de música esse período? sim, sim. Aí seu pai ficou doente, É. você foi para Dois Códigos. Aí eu tava morando aqui sozinho, eu morava na escola, Olha só que pra ter uma interessante. ideia. Morava na escola. E, pô, a escola cobrava bem, né? Tinha uma boa. Eu me lembro que na época era em dólar que cobrava, né? Até mesmo por causa da inflação, não sei se você lembra dessa fase. Tudo era cobrado em dólar. E, Uhum. e aí eu era. Tinha outros professores lá que são muito mais tarimbados e tal. E eu fiquei assim, Scott, mas eu tinha sabe, um pavor, e nesse pavor que eu sentia de chegar um aluno e eu envergonhar o nome da escola, eu dormia e acordava a guitarra. Uhum. Ô, Basílio, se você puder um pouquinho mais para trás, porque o seu rosto está muito aqui na frente, está quase saindo da tela. Ah, Isso aí, tá bom. tá bom? Tá ótimo. É que eu fui pra frente, assim. Para pensar, né? Uhum. Então, continua falando. Aí você morou na escola, depois seu pai ficou doente, né? Eu fui pra lá, pra Dois Córregos, assim, aí lá meio que eu parei com música mesmo, lá parou mesmo, Scott, assim, é uma cidade agrícola, né? Uhum. E eu fui trabalhar na cana. Olha só. E Pesado mesmo. seu pai melhorou depois? Então, meu pai melhorou, graças a Deus, viveu muitos anos depois disso, né? Uhum. E eu fiquei lá em Dois Córregos até 94. O que deu na sua cabeça para você voltar para Campinas? Ah, foi o seguinte, eu fui por causa do meu pai. Uhum. Mas você não queria sair daqui, né? Eu queria ter continuado na música, na escola. Eu entendo. Mas E quando você voltou para Dois entendi. Córregos, quando Hã? você voltou para Dois Córregos, você chegou a levar um instrumento com você? Levei minha guitarra. Lá eu tocava na igreja. Aí dei muita aula lá pra gente muito famosa lá da cidade. Sério, que legal. Dei aula lá, mas a minha cabeça estava aqui. O sonho era vir para Campinas de novo. Daqui pro mundo. Na minha cabeça. Campinas é um lugar lindo, né? Maravilhoso para morar. Daqui para o mundo, né? A gente, Exatamente. quando é jovem, a gente sonha tanto, né?
Sonha, né, Scott? E qual foi os músicos que você conheceu lá em Dois Córregos que marcaram a sua história assim? Você falou, cara, esse cara marcou minha história aqui na música. Lá em Escola eu conheci um cara chamado Lalo. Lauro, Lalo. Lalo. O Lalo, ele. Nossa, Scott. É um super guitarrista assim, sabe? E ele é um guitarrista que toca com a mão. Inclusive, ele contou pra mim que, às vezes, houve ocasião dele, por ele tocar com a mão, ele teve um trabalho que foi o Ulisses Rocha, inclusive, que passou pra ele, sabe? Uhum. Ele era, ele é muito bom. Assim, eu conheci ele na rua, Olha, sentado na praça com violão. Conheci o Barbosa também, Barbosa formado em violão clássico, pianista olha. extraordinário. Esses dois, assim, nossa, o Barbosa é meu amigo mesmo, assim. Onde a gente encontra, a gente bate um papão, Que assim. legal. E um E cara esse Lalo, ele tocava guitarra com a mão. é, e o Lalo, ele olha como é que é as coisas. Você sabe quando você é meio jovem, você é meio cheio de si, né? Uhum. Aí você vai lá para uma cidade pequena, tá? Você fala, aqui eu reino nado de braçada, com conhecimento que eu tenho, né? E aí me sai um rapaz branquinho, meio sujo de farinha lá da padaria, uma padaria assim na frente da praça. Deixa eu tocar um pouquinho seu violão. E a gente bateu um papo sobre música. E Scott, quando Uhum. o violão que ele tocou, e a gente conversou, aí deu o violão, toca aí. Eu falei, vou tocar o quê nessa altura do campeonato? Tocava muito, cara. Aí ele tocava muito, sim. Muito. Pessoas humildes, né? Você pensa assim, pô, eu vou num lugar aí, vou arregaçar. Chega lá. É, daí mas aí ele contou a história dele, que ele viveu de música, né? A família dele deve ser uma família de classe média boa, né? Média alta, média média. E Uhum. ele foi sempre em São Paulo. Então, ele voltou para lá e tinha montado uma padaria. Até inclusive ele me passou um monte de material que eu nem sonhava Uhum. que existia, que era possível ter todo aquele conhecimento de música. E, e aí ele estava lá. Mas ele saía ainda para fazer trabalho fora e tal. Inclusive eu perguntei Legal. para um amigo meu que morava lá. Ele falou que ele não está lá, deve estar para São Paulo, Uhum. trabalhando com gravador, essas coisas. Que legal. Esse aí era o da padaria, você tá falando. É. Agora o outro, o Barbosa é um músico da noite. Uhum. Ele era formado em violão. Era não, graças a Deus ele tá vivo lá. Que Deus abençoe, ele dê muita saúde para ele. Ele é formado em violão erudito e é pianista também. É Que legal. sim, é outra pessoa que ele Fora, toca, tem uma habilidade nos dois instrumentos assim, estrondosa, que você pergunta por que esse cara não tá arrebentando, por que esse cara não ganhou o mundo? Sabe? verdade, né? Aquela coisa que a gente acabou de falar aí, quando é pra ser, né? Tem muito talento, né, cara? Tem muito talento aí escondido que a gente nem conhece, né? Mas esse é o tipo de pessoa que por onde ele passa, ele falou pra mim que ele teve a oportunidade de tocar com o Ron Carter, quando vem em São Olha, Paulo e tal. E, e é uma pessoa extraordinária também. Você conversar com ele de música é uma das coisas mais gostosas que. olha que legal. E depois que você veio para Campinas, quem que você encontrou que você falou? Você conheceu vários músicos, mas você conheceu o Fernando Baeta em Campinas? Baeta? É. Sim, o Baeta foi procurar ele. Não, antes do Baeta, eu tive um professor de guitarra chamado Rick Furlani. Ah, o Rick. O Rick tá dando aula até hoje. Esses dias eu vi uma aula dele. Então, eu tive umas aulas com ele. Inclusive, uma curiosidade.
nessa aula, eu encontrava o Ed. O Ed Sebastian também estudou com ele. Isso. O Rick Fulani tinha ido para fora já ou ele foi depois? Oi? O Rick Fulani, quando você estudou com ele, já tinha ido para fora ou foi depois? Já tinha ido, porque eu peguei o endereço das aulas dele na revista Guitar Player. Uhum. Você chegou a conhecer o Arquimedes também? Rinaldi? O Rinaldi eu vi também, assim, pessoalmente eu vi ele. Eu lembro que teve tinha uma casa de música ali na Brasil, que eu não me lembro o nome agora, que eu vi o Arquimedes Rinaldi. Foi lá que eu vi pela primeira vez o Eduardo Ardanui. Marcelo Modesto? Não. O Modesto. E aí que eu conheci esse pessoal aí, assim. Conheci não, eu vi, né, e ficava boca aberta. O Eduardo Ardanui, quando eu vi, eu achava que ele era uma pessoa de outro planeta. Verdade. Ele era muito. Ele era, não, ele é, né? Muito virtuoso. O Mozart Mello, eu perguntei para o Mozart Mello do Eduardo Danui, né? Eu falei, o Eduardo Danui fez aula com você? Ele falou, não, o cara já era gênio. O Mozart falou, já era gênio, já. Ele não fez aula, não, ele falou. Ele era extraordinário, assim. Eu falei, nossa, eu vim para minha casa entorpecido, cara. Sabe quando você fica à noite, você não dorme? Ouvindo. Foi workshop? Foi um workshop, ele tocou o que ele tocou? European. Legal. E eu me lembro que eu vim para minha casa aquela noite e eu não dormi. Tem o Arquimedes Rinaldi, o irmão dele chama Armando. Ele tem uma escola aqui, Academia do Rock, perto da minha casa aqui. É? Chama Academia do Rock. Eu dei aula lá, inclusive, um ano lá. E na época eu pedi para o Armando autorização para colocar o material dele no YouTube. Aí ele me deu o CD dele, com todas as músicas, e eu coloquei no YouTube, no meu canal do YouTube, em homenagem ao Arquimedes. Porque o Arquimedes, não sei se você sabe, ele foi assassinado, né? Sim, um fato muito triste, né? E aí o Armando me deu autorização e tal, eu coloquei o CD dele inteiro na internet. Eu falei, poxa, por que não tem isso na internet, né, para as pessoas? Ele falou, não, eu autorizo você. Ele autorizou, eu coloquei lá no meu canal. Depois você pesquisa. Eu vou dar uma olhada assim. Então, e foi aqui em Campinas, então você encontrou muitos músicos bons. Então. Eu vi muita gente boa, assim. Você conheceu o Alex Bittencourt também? Não, o Alex Bittencourt não. Eu já vi ele assim, já vi ele tocando na noite, porque ele toca, né? Ele tocava, cantava e tal. Tem muito músico bom, né? Janai Dias. Janai. O Janai, na verdade, eu conheci ele por sua causa. Foi na época da ONG, né? Fala um pouco sobre o projeto da ONG, quando é que você me conheceu, tudo. Vamos conversar sobre esse assunto aí. Ok. Quando eu te conheci através do nosso amigo, né, já falecido, do Anderson. Né? Foi do Anderson. O Anderson que me levou que arrumou a primeira casa para mim em Campinas foi ele, porque eu morava em Paulínia, né? Aí ele falou assim, Scott, tem uma casa perto da minha casa com a dona Nazaré, acho que é Nazaré, a dona Nair, assim. Ela tá alugando, você não quer? Eu falei, quero. Aí ele foi lá, falou com ela, segura pro meu amigo Scott e tal. Porque eu dava aula na Kruner e eu ia lá de Paulínia para Kruner. E como eu morava numa chácara e eu não pagava aluguel nessa chácara, só que o cara tinha dado um prazo para mim, né? E aí o Anderson arrumou essa casa, aí eu fiz a mudança, ele me ajudou, tudo, na época. A família dele, até hoje eu sou amigo, né, do pai dele, da irmã dele, da mãe, do outro irmão que chama Emerson também, e do outro irmão dele também, que é agora deu um branco aqui, mas você sabe, né, o outro irmão dele, né? Sim. Ederson. O nome assim, eu conheço mais o mais jovem que ele, né? Aquele que às vezes ia lá no projeto. Isso, o mais jovem, aquele lá. Ele é gente boa demais também, né?
ver aqui, vai aparecer. É. E foi um tempo muito bom. A ONG foi assim, ele estava montando um projeto Hum, com, com o Alexandre, que era primo dele. O primo dele trabalhava com assessoria do Sidão Santos. é, Aí, é. aí ele me chamou para ser secretário da ONG, né? E aí eu Uhum, fui secretário da ONG uhum. e foi muito legal aquele projeto. Aí foi através dele, então, É, que a gente uma vez se eu conheceu. conheci você, ele falou assim pra mim, pô, tem um cara muito legal. E naquela época não era Scott seu nome era Era Emerson. Emerson, na época era Emerson ainda. E aí ele falou, pô, um amigo legal, tal, ele toca bem guitarra, você quer conhecer tal. E aí eu e o Anderson, a gente tinha uma chamada numa rádio de Uhum. aula, Sim, sabe? E eu era da guitarra e ele da bateria. exatamente. E, e aí ele. Agora eu não me lembro muito bem como que foi que ele se apresentou a gente. Eu não sei se foi na Kruner que ele se Foi. apresentou, Na porque Clune foi na você não dava Kruner, aula ainda, né, na Clune, né? quando ele me levou para dar aula lá. Foi ele que O irmão chamou. dele mais novo, do Anderson, chamou Ederson Cardoso. O Ederson. Hum, É o Ederson Cardoso. isso. Tocava a guitarra também. Foi meu aluno também. Até eu fui seu aluno também, né? Quem não foi seu aluno, né, Scott? Você foi meu aluno? Fui seu aluno. Lembra quando você morava lá no São Fernando? Eu achei que você foi meu professor. É mais fácil ter professor que ser meu aluno. Não, não precisa de tanta humildade. Eu fui seu aluno, sim, e tenho orgulho disso. Você gostou do tempo que você fez aula comigo? Você aprendeu alguma coisa? Gostei sim. Mesmo porque nessas minhas idas e vindas de guitarra, eu ficava muito, muito fora, assim, né, de tudo, de atualização, de tudo. E aí Uhum, que eu aprendi não só música mesmo, né, que a gente chegava lá e tocava, e as escalas que você ensinou para mim, uhum. escala 3 notas por corda, eu, eu Foi. aprendi realmente, assim, peguei mais firme foi com você. Porque E sabia que eu tenho uma música? escala normal. Uhum. Eu aprendi um pouco com o Rick Furlan também. Tem uma música que. Minhas aulas com o Rick foi muito poucas, né? Porque Uhum. estavam um pouco acima do meu nível. Então eu aprendi muito mais com você, sim. Ele cobra bem caro, o Rick, né? Não é que é caro, né? Porque ele é um cara que tem bagagem, né? Exatamente, né? Investiu pesado, foi pro GT, né? Pro GT, Uhum. GT Brasil, foi pro GT e tal, toda aquela Eu tenho, formação. um- eu tenho E é uma, um cara super legal, assim, um professor excelente e muito gente boa. eu tenho uma música que eu fiz em homenagem a você. Eu? Que chama Meu Amigo Basílio, o nome da música. Poxa vida, você nunca me mostrou isso, Scott. Quer que eu chore Eu te aqui? mostrei na época, que você não lembra mais, mas eu te mostrei. É, um swing, assim, bem legal. Uhum. Mas depois eu vou gravar ela, eu vou te mandar. Eu estou ensaiando com um projeto aí. É. Estou ensaiando com um trio, que o batera era baterista do Sivuca. O cara é fera. Nossa, O cara contato com o Luca. chama Toninho Ruiz Batera. Ele é o web trio, chama eu, ele e um baixista. E a gente tá tocando Quem que é só o música, baixista? só composições minhas, nós estamos tocando. Então, vou ver se eu gravo essa aí também depois. Ah, grava sim, pô. Grava sim. É muito E bom. aí você foi dar aula na Kruner na época, né? A gente se conheceu na Kruner, então. Na Kruner. Aí eu me lembro que eu cheguei numa. Foi o seguinte, eu tava numa sala tocando uma música do Miles Davis, Blue and Green, Ah, o é. Anderson na sala dele. Aí você desceu
e começou a tocar com a gente, lembra? Eu lembro, eu nem sabia aquela música, não. Até hoje eu não toco ela. Mas eu lembro. Ah, mas quem é da música assim não se enrola, né? Mas Uhum. samba, lá, quem é do mar não enjoa, chuva miúda é garoa, né? Então, qualquer, qualquer paixão acaba divertindo. A Crune foi um lugar legal também, um ambiente muito musical, né? Que a gente Sim, teve o privilégio de conviver, né? é. Lá eu conheci o Kael, o Cidinho, né? Foi, O Ed. exatamente. O Muita Cidinho gente até hoje, o boa. Cidinho tá gravando um monte de vídeo. Tem uma música até que eu tocava lá na Crune, que eu inspirei, o Anderson me ajudou a compor. Você chegou a tocar também, que é uma composição minha, que é assim. Ah, sim. Ah, era a música do trio, lembra? Que a gente tinha uma formação, eu, você, aquele menino lá de Montemor, lá, O, é o Anderson também. o Daniel, né? O Daniel. O Daniel, O o Daniel baterista era o era Anderson. virtuoso, o Daniel também tocava muito, cara. E ele, de repente, deu um negócio na cabeça dele e começou a morar na rua. Não diga. É, ele deu uma loucura nele, ele começou a morar na rua e acho que começou a usar drogas também. Mas ele era um cara muito virtuoso. Ele ouvia o Steve Vai, ele pegava nota por nota, todas as notas do Steve Vai. Pegava Joe Satriani, qualquer coisa que ele pegava, ele fazia bem feito, ele era bom. Eu Nossa, não sei hoje como é que ele tá, se ele saiu, né? Mas ele ficou um bom tempo morando na rua. Ele ia muito poxa, eu nunca mais vi. ele ficava muito na rodoviária de Campinas, ali, pedindo dinheiro para as pessoas. É, eu me lembro que ele também tinha um trampo, né? Ele era porteiro, né? É, então, ele chegou a montar uma escola da hora em Montemor. Só que eu não sei o que aconteceu com ele, que virou a cabeça dele de repente. O Daniel. O Daniel. Ah, e o Anderson, cara, você tem notícia dele? Qual Anderson? O Anderson, o baixista, Ah, o baixista. Ah, o Anderson baixista. Eu fiquei sabendo que ele mora em Montemor e que ele não toca mais música sem ser cristão. Ele virou cristão e ele só toca na igreja agora. Eu não sei se é adventista do sétimo dia, coisa ele assim. tá na polícia também, né? O Emerson entrou na polícia, o Anderson eu não sei. É o Emerson, tô falando confusão. É o É, Emerson. o Emerson entrou na polícia. Lembra que ele mostrou, a gente tocava uma música dele, pô, uma pegada legal pra caramba. É, Lembra? o Emerson tinha uma composição legal. É, o É, Emerson tocava com a gente, né, o Emerson? Fazia bar. é. E tinha também, não sei se você conheceu, inclusive ele sempre está falando no meu Facebook, o Rafael Campos, negão, Rafael. O Bidu? Não, o Bidu é o Anderson. O Rafael Ah, é outro. O Rafael é um que está morando em Araras agora, mas ele hum. também tocava no projeto com a gente, ele fazia baixo também. Ah, eu acho que agora Mas ele eu não tô lembrado dele, mas se eu sentar um pouquinho e ficar pensando, eu provavelmente vou lembrar do dá pessoal. uma foto dele, você vai lembrar. Ele chegou a participar do projeto também, era muito amigo do Anderson também, do Anderson Cardoso, É. né? O Anderson, inclusive, é um amigo nosso que a gente teve que um mês antes ele estava aqui em casa, mexendo na minha bateria, que eu tenho uma bateria aqui, né? Mexendo na minha bateria, tudo, falando, tá perfeito, Scott, bateria boa e tal. É, rapaz. Não dá nem para acreditar, né, que ele foi embora. É uma das coisas. Ele veio aqui em casa também, né? Ah, que legal, eu toquei com ele. Ele veio aqui, a gente brincou no piano, mostrei algumas coisas para ele. Olha. E ele tava naquela vibe de VS, né? Uhum. Que a gente utilizava para tocar lá na igreja e tal. E aí ele veio mostrar para mim. E desde então a gente aí não perdeu mais contato. A gente tava sempre assim junto, sempre falando, sempre. É, ele estava tocando na noite, ele me chamava para tocar, né? Nos Uhum. projetos. Scott, vamos tocar, o Ed não vai poder ir? Era o Ed Sebastião que ia. Daí o Ed não ia, eu ia. Ah, eu lembro que você substituiu o Ed naquela banda lá, né? De baile, né? Isso, do Divino, a banda do Divino. E aí, ele chegou a me trazer em casa, tudo. A gente conversava bastante. E um dia ele veio na minha casa e falou assim, Scott, sabe por que eu vim na sua casa? Eu falei, por quê? Porque você eu te considero mesmo, porque senão eu não viria, não.
Ele falou, não vou na casa de ninguém mais, assim, só fiquem na minha casa de boa. Mas como é você que é meu amigo, eu vim aqui te ver. Ele falou. Rapaz. E Uma pena, né? ele era bem sincerão nessas coisas, né? Tinha hora que ele dava uma chocada no povo por aí, viu? É, Era bem sincero, direto, não ele era sincero. fazia rodeio, né? Mas descansou, né? É, E Basílio, você foi. chegou a escrever algum método de música, não? Algum material seu? Não, nunca cheguei a escrever nada. Nunca cheguei. Já até pensei, é, mas nunca. Ah, eu acho que eu sou meio preguiçoso para essas coisas. E tem muita coisa escrita já também, né? Também, exatamente, de gente muito melhor que eu, né, também. Nada, não existe negócio de melhor. Cada um tem sua parcela para ajudar. Viu? Mas falar para você, ô Basílio, você está dando aula ainda atualmente em algum lugar? Não, Online, estou dando algumas aulas em casa, presencial? é, presencial. Até esse tempo atrás eu estava dando umas aulas online. Depois parou, né? O negócio, a pandemia acabou, foi extinguindo. É. Eu não sei para o resto do pessoal, mas para mim hoje não tem mais, assim, não apareceu mais ninguém querendo. Online é uma aula que poucas pessoas conseguem fazer aula online. Tem pessoas que não conseguem, não gostam, né, de aula online, que é presencial. É. E aí eu estou dando algumas aulas na minha casa, ou algumas aulas na casa das pessoas, assim. Mas também é pouca, né, que eu estou trabalhando. Quanto trabalho? Exatamente, eu estou trabalhando num prédio de zelador. Ah, você está trabalhando como zelador? É. Ah, ainda bem que é mais leve, né, do que aquele outro trabalho que você fazia. Nossa, muito mais. E sabe que eu estava pensando nisso Uhum. hoje? Eu poderia ter. Mas também, né, o ganho não é tão bom como era de encanador, né? Encanador trabalhava uma semana, ficava um mês em casa. Se você fosse encanador ainda, eu ia precisar de você, porque deu um problema no meu cano aqui, ó. Teve que chamar um encanador hoje. Não, eu tive um problema meio ruim de coluna, né, Scott? Então, Sério? foi por isso que eu abandonei também. Aí Não você dava conseguiu. mais para mim, não dava. Uhum. Fisicamente não dava mais. Agora vamos lá. Se você fosse dar um conselho para quem quer ingressar na música, o que você falaria? Poxa, eu sempre penso nisso. Eu sou uma pessoa assim muito muito cabeçuda. Uhum. Eu tive bons professores e recebi bons conselhos, mas eu até ouvia, não é que eu não ouvia não, eu sempre fui uma pessoa que ouve. Mas aí praticava às vezes durante algum tempo e depois já saía, pô, já deixava para lá. Então se eu fosse dar um conselho para alguém que está começando a música, primeira coisa, estuda a música. Aliás, primeiro a gente tem que saber o objetivo, né, da pessoa. Qual Uhum. é o objetivo? Você quer um dia, né, ser capaz de viver da sua música, ser um profissional de um instrumento, né? Uhum. Estude música de uma forma séria, de uma forma completa, porque a gente tem percebido, não sei se você tem percebido, todo mundo tem pegado música de uma maneira muito superficial, Uhum. né? E a gente percebe que se você pega superficial, você vai bem durante um tempo. Depois você Fica no ar, né? vai parar para rever o que, né? Se a coisa realmente ficar séria, você tem que. Tem uns meninos que estão fazendo aula, eles nem aprendeu ainda, já quer gravar vídeo, já quer postar, não sabe nem tocar ainda direito. Exato, é uma coisa triste, né? Tá tudo muito mais preocupado em aparecer, né? Independente de ser bom ou ruim, né? A gente tem vivido em tempos que é tudo. O pessoal quer tudo muito para ontem, né? E Uhum.
E a música e o processo de aprendizado, para você ser um bom instrumentista, precisa ter um período de amadurecimento, né? É verdade. Você teve um aluno que, ele foi meu aluno depois também, mas ele Hum. foi um aluno que você ensinou muito bem ele, viu? Chamava Diogo. Chamava, não chama, né? Ah, o Diogo, pô, Diogo, além de tudo, era irmão de igreja, né? Meu amigo também. É, ele Gosto muito ensinou dele. bem, Cada né? aluno que eu fiz assim, acho que é meu amigo. É, amigo, né? E, eu, e assim, ele fazia parte dos alunos que eu tinha conseguido com o projeto que eu tinha junto com o Anderson lá na rádio. Ah, sim. E ele era da igreja, né? Conheço o pai deles, os irmãos, a família deles, né? Família cristã. E Uhum. aí ele falou para mim dar aula, me pediu, né? Dar aula. Ah, eu também, Scott, quando eu voltei para Campinas, que eu não tinha para onde ir, assim que eu vim, eu voltei, né? Uhum. Eu tive a, eu tive a oportunidade de dar aula na igreja do Jardim Proença. E lá, Olha, assim, eu dei aula um bom período. Lá e tocava na igreja, tocava todos os cultos, mas dava aula também. do pastor Jean. Não, pastor, não, pastor, é na igreja quadrangular. Ah, que legal. E eu morei na casa da igreja também. A igreja tinha uma casa que era ali na rua Bebedouro. Mas você morava com alguém lá sozinho? Sozinho. Tinha uma Ah, casa na frente que havia as reuniões do Clube dos Ursinhos, né? Que era um culto voltado para criança, com trabalho com criança. E tinha uma uhum. casa no fundo. E eu morava nessa casa no fundo. E eu fiquei lá, morei lá até casar. Olha que legal. Já está casada há quanto tempo? Você não quer me deixar mal com a mulher. Faz, Ô, Diogo, Diogo Dexter entrou aí. faz 24 anos. Diego Dexter. 24 anos, caramba. 24 anos de casado. É Graças a isso Deus. aí. É um bom tempo, né? Ela me apoiou bastante, assim, É, nesse sentido, ela é assim. parceiro, né? Parceirona. Ela também toca instrumento? Não, não toca. Ela chegou a fazer umas aulas de bateria com o Anderson, mas aí o trabalho dela, ela começou a trabalhar à noite e acabou deixando. Ah, entrou um amigo meu lá de São Paulo, Cláudio. O Hum, Cláudio é um músico sensacional que, hum, desde criança, assim, ele sempre gostou de música, né? E na época eu estava começando ainda. Boa noite, Cláudio. Eu estava começando ainda na época e eu lembro que eu ia ver ele e o irmão dele. O irmão dele toca baixo pra caramba, baixista. Aí hum. o Cláudio é tecladista, mas toca guitarra, violão também, batera, toca Ah, tudo. E ele, desde criança, cara, ele e o irmão dele já era genial já. Eles pegavam os primeiros pedais deles, eles pegavam aqueles radinhos de pilha e transformavam em pedal de efeito. Você lembra disso, rapaz, Cláudio? Fala aí. ele é criativo, né? Eu me lembro de um cara que fazia também ele chegou a fazer um overdrive de radinho também, viu? Que De legal. alguma coisa assim, nada a ver, sabe? Eu Que ele lembro apertava. que nas bancas tinha umas revistinhas que ensinavam, né? Ah, de eletrônica, né? Sim, é, de eletrônica. Ah, o Diegão falou aqui, ó. Salve, Scott, meu mestre. É o Diegão do Facebook. Tô te devendo uma visita. Ainda, hein? Não esqueci, não, viu, mestre? Opa, Diego. Tamo junto. Então, Cláudio, quando você fazia os pedais, você tá assistindo aí? Você pegava aquelas revistinhas ou você ia na raça mesmo? Você e o Alexandre? Ele tá aí, tá, ele tá vendo. Então, o Basílio, mas sempre assim, né? Teve pessoas, tem pessoas diferenciadas, né? Que influenciam a gente, né? O Cláudio é um desses que me influenciou bastante. Sim. Eu, assim, você também foi para mim assim, uma referência muito grande, assim, porque Opa! até a gente montar aquela banda instrumental, eu nunca tinha tocado música instrumental, não tinha, assim, sempre adorei, né? Sempre Uhum, adorei a música instrumental, o jazz, né? uhum, A música instrumental brasileira, mas
aí as coisas, assim, como eu nunca tinha participado, eu ficava imaginando como é que seria o ensaio disso, se todo mundo já sabia a música, se todo mundo lia na hora, pegava as partituras, saía lendo. Uhum. E aí, quando eu tive aquela oportunidade lá, falei, pô, que joia, é uma coisa assim que eu guardo no meu coração com muito carinho. A gente não teve a oportunidade de se apresentar. Bom, se bem que a gente apresentou, mas não teve a oportunidade de levar o negócio adiante, mas para mim foi uma experiência e tanto. Já foi um impulso, né? E tinha umas músicas bem legais instrumental, né? Tinha uma, não sei se você lembra, que era assim, ó. Tinha uma que era assim. Tinha bastante música legal. O Cláudio. E a base era minha, né? A base era sua, você que fazia a base. É. O Cláudio, ele falou que era na raça mesmo, que na época não tinha banca. E nem grana. Então. Época. Era na raça, né? Fazia o radinho virar pedal na raça. Eu tinha um amigo que o primeiro pedal que eu toquei foi um amigo meu que fez, né? Uhum. E era também feito, você olhava e falava, o que significa isso aí? Pô, dava uma distorção legal. E eu fiquei implorando de vender para mim, ele não quis. Caramba. Ô Basílio, eu quero agradecer aí pela sua participação, tá bom? E a última pergunta que eu vou fazer para você agora se você pudesse voltar atrás e começar tudo de novo, o que você faria? Ou não faria? Se eu pudesse começar tudo de novo, Scott, eu teria me aprofundado na música para valer. Para valer. Eu sempre tive assim, eu sempre me senti muito covarde, sabe, em relação a isso. Eu estava dando aula de música, estava, sei lá, fazendo alguma coisa, ganhando algum dinheiro com a música, eu ia bem. A hora que, sei lá, tem fase, todo músico encara isso, tem fase que você ganha menos, né? Eu já parava com aquilo lá, já ia trabalhar de encanador, de eletricista. E se eu tivesse que mudar alguma coisa, eu faria isso, não sairia. Ia, sabe, ia dormir debaixo da ponte, mas não teria deixado de... Viver de música. É. Legal, isso é eu falo a verdade, eu não ganho bem, mas eu nunca fiz outra coisa a não ser música. Então, eu sempre admirei também. Venta, chove, faça tempestade, e você está firme no seu propósito. Porque eu penso assim, se acordar todo dia e fazer o que você gosta, é a melhor coisa que tem, né? Acordar todo dia e fazer o que você gosta. Porque eu vejo assim, que tem pessoas que trabalham muito em outro trabalho, falando, quando eu me aposentar, eu vou fazer isso. Né? E é ruim, né? Porque a pessoa fica pensando na aposentadoria, mas nem sabe se vai chegar lá. Né? Cara. E outra coisa, dependendo do a idade que você aposentar, você não vai ter mais a mesma destreza, a mesma habilidade. Exatamente. Até mesmo se você viveu de música o dia inteiro, com a idade, a vida inteira, com a idade você vai perdendo um pouco Perde bastante. Você tem mais experiência, você consegue se virar melhor, né? Mais jogo de cintura, mais habilidade. Uma coisa que eu fiquei impressionado foi o Mozart Mello falar que ele não sabia nada ainda. Então. E o cara, ele estuda pra caramba. Ele falou assim, ele estuda todo dia. Ele falou, estuda todo dia. Então. Eu fiquei impressionado. Ele falou assim, ainda não sei muito, Scott, tem muito que aprender. Nossa, eu estou muito ruim ainda. Nossa, não estou no nível que eu gostaria. Mas eu não sei se foi você que colocou lá que o músico, quando ele deixa de aprender, ele começa a morrer. Né? Eu vi alguma coisa. É verdade. Tem uns caras que, às vezes, eles acham que já sabem, daí não aprende mais, né? Então, aí ele deixa de... Estaciona.
Mas é isso aí. Obrigado, Basílio, por você ter participado hoje aí do podcast. Eu Semana é que que vem, agradeço. Eu semana é que que vem a gente vai estar com agradeço. uma cantora. Opa, tamo junto. Vamos estar com a cantora semana que vem, que chama Li Benavente, Hum, ouvido, ouvido absoluto. olha que legal. E ela, É, eu vou assistir. Li E, Benavente. pô, eu gostaria de agradecer também, né, pelo convite. Tem Opa, muita pessoa legal, né? O Baeta, que eu vi, o Felipe Fidelis, que eu conheço desde menino. gente boa. Pô, tem um cara que eu gostaria de ter aula, né? Com o Djalma Lima, Djalma, o, Michel Leme, Mozart, né? Mozart. Mozart, Michel Leme, vai vir o Rodrigo Ribeiro, André Martins. Né? Eu já falei pra minha esposa, falei, pô, mulher, eu não acredito que o Scott me convidou. Olha, eu perto desses caras. Mas ninguém é Não, melhor que ninguém, não. Todo mundo tem sua qualidade. e, então, eu quero dizer para você que é uma honra, eu te agradeço. O fato de conversar com você já me faz rever os meus pensamentos musicais, já me faz talvez entender melhor a situação que eu vivo hoje com relação à música. Uhum. Então, para mim é de um valor, é de muito valor, Scott. Ô, gratidão, meu irmão. Você também. Você sabe que você é meu amigo do peito, né? E um dia vem aqui em casa, pô, tomar um café, traz sua esposa, Silvana. Sim, sim. Eu ia falar para minha esposa que eu ia chamar você para vir almoçar aqui um dia desses, né? Até eu preciso conversar com ela. Não, E a aí gente você faz vem. isso. Você Eu vem vou sim. almoçar. Vou. Você também vem aqui, vocês também. Tá Grande bom. abraço, viu? Tá morando não? Eu tô morando no Jardim Nova Europa, Campinas. Ah, na Europa. Eu moro do Tô lado do Shopping Prado aqui. perto do Shopping Prado. Ó, que chique, hein? É isso É, aí. mas... Falou, garoto. Tudo de bom, viu? Eu vou salvar esse vídeo, colocar no YouTube e vou te mandar duas músicas minhas para você avaliar o que você acha delas. Tá bom? Beleza. Grande abraço, meu irmão. Tamo junto. Outro. É Até a nóis. próxima, se Deus quiser. Até. Obrigado Tchau, tchau. a todos que participaram também, né? Obrigado a todos.